que você sabe se uma ação é uma boa pagadora de dividendos e se é uma boa oportunidade de investimento? Se você compra uma empresa, você quer saber em quanto tempo ela vai dar retorno suficiente para cobrir o valor que você gastou para comprar, certo? E com ações é a mesma coisa. Eu sou César Sperandi, economista do Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos, e agora eu vou mostrar um indicador que você vai olhar para te ajudar a chegar a essa conclusão. É o Dividend Yield. Fica comigo que eu vou traduzir isso para você. Mais um Economic começando para você que já segue a gente, tamo junto. Se você ainda não segue, seja muito bem-vindo. A gente está em todas as redes sociais, inclusive com os vídeos diários no YouTube. É só seguir, clicar 2 vezes no sininho que você vai saber de todo vídeo novo. Embaixo do vídeo do YouTube tem todas as nossas redes sociais, inclusive o nosso WhatsApp, para você receber de graça notícias, novidades, dicas de economia, finanças e investimentos. Fica de olho. Para resumir, se você está com pressa, para descobrir o Dividend Yield, é só pegar o volume de dividendo por ação pago nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da ação. Se der 10% e se mantiver assim nos próximos 10 anos, significa que você vai ter seu dinheiro de volta em 10 anos com essa bonificação paga. Sem contar na possibilidade de vender a ação por um preço maior do que você comprou. Apesar de simples, será que você devia saber só isso sobre o Dividend Yield? Eu acho que você pode saber bem mais para tomar uma decisão de investimento muito melhor. Então vamos por parte. Antes de saber o que é Dividend Yield, você deve saber o que é dividend, ou dividendo, já que a gente, lógico, fala português por aqui. Dividendos são o volume de dinheiro que uma empresa distribuiu aos seus acionistas. Simples assim. Isso vale tanto para as ações como para fundos imobiliários, por exemplo. Nos fundos de investimentos de ações, as ações também geram dividendos, mas eles não vão cair direto na sua conta. Os próprios fundos vão receber e vão reinvestir esses dividendos, aumentando o valor da sua cota. Na verdade, o Dividend Yield também leva em conta, além do pagamento de dividendos, o pagamento de juros sobre capital próprio. Mas na prática, é tudo distribuição de resultados da empresa que vai cair na conta do acionista. A diferença é que enquanto o dividendo é livre de imposto de renda, no juro sobre capital próprio é cobrado uma taxa de 15%, mas só sobre o que você receber, não sobre o que você investiu inicialmente. Então, o que é Dividend Yield? Dividend Yield também pode ser visto pela abreviação DY, é uma conta simples que mostra o tanto de dinheiro que uma empresa distribuiu aos seus acionistas nos últimos 12 meses em relação ao preço da ação no momento. Enquanto o valor patrimonial por ação, que a gente já mostrou por aqui, representa o tamanho do patrimônio total da empresa que pertence ao dono daquela ação, o Dividend Yield mostra o quanto o dono de uma ação recebe da repartição de lucros em formas de dividendos entre todos os acionistas comparado ao preço da sua ação. Tá bom? Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas a conta é bem simples. É só somar quantos reais foram distribuídos aos acionistas, o valor pago por ação nos últimos 12 meses, e dividir pelo preço da ação. Dessa maneira, se uma empresa distribuiu R$5 de dividendos por ação nos últimos 12 meses e sua ação vale R$100, seu Dividend Yield é de 5%. Lembrando que ao investir em uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa, uma pequena participação na sociedade. E se nunca mais vender essa ação, obviamente você vai querer saber em quanto tempo vai ter seu dinheiro investido de volta com os lucros que essa empresa vai gerar. É justamente o Dividend Yield um dos indicadores que pode dar essa perspectiva. Afinal, se a empresa costuma ter em média um Dividend Yield de 10% ao ano, caso isso permaneça assim, é esperado que tenha um retorno do capital investido em 10 anos. Isso sem contar a valorização da sua ação. Caso tenha escolhido uma empresa bem gerida e com bom potencial de crescimento, os preços das ações devem subir, dando a possibilidade de ter ganhos com a venda da ação. Agora, como analisar o Dividend Yield? Já que você entendeu o que é o Dividend Yield, a gente tem que saber como analisar essa bagaça. Se o preço da ação cai, mas os dividendos se mantêm, o Dividend Yield sobe, o que pode sugerir uma boa oportunidade de compra. Por outro lado, se o preço da ação sobe, mas os dividendos se mantêm, o Dividend Yield cai, o que pode indicar que não é uma boa oportunidade de compra. Será que é só isso mesmo? Quando que o Dividend Yield alto pode ser um mau sinal? O Dividend Yield não pode ser analisado apenas pelo seu número final. A gente tem que saber sobre a qualidade dos dividendos pagos nos últimos 12 meses. Se, por exemplo, a empresa teve uma receita não recorrente, como a venda de uma parte da empresa ou qualquer outra coisa que não deve se repetir no futuro, os dividendos vão tender a cair daí em diante, interferindo. Se, por exemplo, a empresa teve uma receita não recorrente, como a venda de uma parte da empresa ou qualquer outra coisa que não deve se repetir no futuro, os dividendos vão tender a cair daí em diante, interferindo na quantidade de dinheiro pago em dividendos aos acionistas e, portanto, vai impactar no Dividend Yield. Vamos para um exemplinho. Vamos supor que você queira comprar uma ação de uma empresa de picolé.
É muito mais interessante que a distribuição de dividendos venha da divisão dos lucros obtidos com a receita da venda de picolé, que é recorrente, ou seja, que acontece sempre, do que venha do lucro da venda de um terreno que a empresa tinha e que, mesmo que tenha dado muito lucro, não vai acontecer de novo. Afinal, lógico que o foco da empresa é ganhar dinheiro vendendo picolé e não vendendo terreno, que foi uma receita não recorrente. Desempenho e fluidez. Se você quer encontrar uma ação boa pagadora de dividendos, você tem que ficar de olho nas receitas recorrentes da empresa. Empresas que pagam dividendos de maneira recorrente e consistente provavelmente estão dando um sinal de que as condições financeiras da empresa são boas. E a chance disso continuar assim é maior do que as empresas que são um sobe e desce lascado de pagamento de dividendo. Empresas que não têm mais para onde crescer podem pagar muitas vezes dividend yields altos, já que acabam distribuindo os lucros por não ter onde reinvestir o dinheiro que entra em busca de expansão dos negócios. Por outro lado, não ter mais para onde crescer também pode ser um problema, já que pode indicar que o crescimento da geração de receita está comprometido no futuro. Como você pode ver, nem sempre um dividend yield alto é um ótimo sinal. Do lado oposto do ringue, as empresas que têm um dividend yield baixo podem ser aquelas que têm grande potencial de crescimento e, em vez de distribuírem os lucros em formas de dividendos aos seus acionistas, estão reinvestindo boa parte deles na expansão dos negócios da empresa. Potencialmente, isso pode gerar mais receita no futuro com boas expectativas de crescimento justamente da distribuição de dividendos. Então, como você pode ver, nem sempre um dividend yield baixo é um mau sinal. Mas nada disso é regra e cada ação tem que ser analisada caso a caso. Outra situação possível é que empresas problemáticas podem aumentar a distribuição de dividendos de repente para agradar os acionistas que ficam muito satisfeitos e não olham com tanto cuidado para a saúde financeira e para a governança corporativa da empresa, que pode estar mais ou menos. Tem alguns casos, inclusive, que a empresa se endividou ou se alavancou, tirando dinheiro de onde não tinha para fazer essa distribuição. Então fica de olho nisso. Se você está procurando por ações de empresas que têm um bom e consistente dividend yield, deve entender o que geram os bons yields. Em português, se você está de olho em empresas boas pagadoras de dividendo, que distribuem lucros aos seus acionistas de maneira consistente e, mais importante, que devem continuar pagando ainda mais dividendos no futuro, você tem que entender o que gera essa distribuição. Foque em empresa séria, com histórico de pagamento de dividendo consistente e preferencialmente que sejam crescentes e que tenham boa capacidade de gerar receita sem se endividar em um nível não saudável, ao mesmo tempo que possam continuar expandindo seus negócios. Agora vamos para as diquinhas bônus que eu separei para vocês. Ao calcular o dividend yield, sempre olhe a distribuição de dividendos de períodos anteriores para verificar se estão acima ou abaixo do normal. Tem que sempre olhar também o dividend yield junto com outros indicadores fundamentalistas. Eu já ensinei como analisar outro indicador chamado preço por valor patrimonial, que gerou muita repercussão por aqui porque a conta também é simples e o resultado sempre gira em torno de 1. Se for acima de 1, a ação pode estar cara. Se o resultado estiver abaixo de 1, pode estar barata. Outra coisa é que se quiser comparar os dividendos yields de diferentes ações, se lembre de olhar também para o lucro total da empresa, principalmente comparando com empresas do mesmo setor. Afinal, os lucros nem sempre são totalmente distribuídos por diferentes razões e é dessa geração de lucro que você começa a ter uma noção da sustentabilidade da distribuição de dividendos que vai ter no futuro. Além disso, empresas de setores diferentes têm características diferentes, isso deve ser levado em conta nessa comparação. Por fim, você pode fazer o que você quiser com a sua grana, afinal, ela é sua, mas eu recomendo firmemente que, se você não precisa desse dinheiro para viver, reinvista seus dividendos, seja na mesma ação ou na ação de outra empresa. Dessa maneira você vai fazer o dinheiro trabalhar dobrado para você. E se você não quer fazer essas contas, tem sites que já fazem a conta do dividend yield para você. Eu uso bastante o site da Fundamentos e da Suno Analítica, que já mostra o dividend yield e vários outros indicadores fundamentalistas de investimentos em ações para você fazer sua decisão de investimento sem ter que ficar fazendo as contas. Mas é claro que você tem que entender a conta por trás. Se você olhar nesses dois sites, vai perceber que não vai encontrar nenhuma informação do dividend yield das ações da Oi, justamente porque no momento dessa gravação ela está dando prejuízo e não tem nada de lucro para distribuir para os acionistas. Mas se você procurar a mesma informação para as ações da Itaúsa, por exemplo, vai encontrar um dividend yield bem gordinho, justamente porque é uma empresa considerada muito mais saudável e que tem distribuído bons dividendos aos acionistas. No vídeo que a gente explicou por que o rendimento dos CDBs estão subindo enquanto a Selic está caindo, o Emerson quis saber se ainda vale a pena deixar o dinheiro investido no Tesouro Selic,
já que está rendendo muito pouco? Depende do seu objetivo, Emerson. O Tesouro Selic é muito seguro, não é volátil como as ações e você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, o que o torna ideal para sua reserva de segurança, que não tem por objetivo ter rendimentos extraordinários, mas sim, como o nome diz, te dá a segurança de ter aquele dinheiro rendendo um pouquinho para usar em qualquer emergência ou sempre que precisar. Agora, se você já tem uma reserva de segurança gordinha, é melhor buscar rendimentos mais atraentes em títulos de renda fixa que não te permitem o saque a qualquer momento, porque eles têm um retorno melhor. Já no outro vídeo que eu explico a regra 50-30-20 de como passar de devedor a investidor, o Thiago de Jesus perguntou se nos 20% desse método entram tanto a parte dos investimentos como das parcelas dos empréstimos e financiamentos, que ele acha muito pouco. Sim, Tiagão, o método diz para entrar tudo isso nesses 20%, mas também diz que você não precisa ser rígido e você pode adaptar a regra para o seu gosto. Vou dar um exemplinho, é possível inverter o 50-30-20 para 50-20-30, reservando 30% para sua responsabilidade de investimentos e dívidas. Mas o ideal é tentar se livrar de todos os créditos tomados, que têm juros, e direcionar toda essa parcela para os investimentos. Mais devagarzinho a gente vai chegar lá. Deu para entender o que é Dividend Yield? Você já está usando esse indicador para escolher quais ações você vai investir? Conta aqui para mim, eu vou ficando por aqui. O conhecimento é sempre uma saída. Deixa seu like, compartilha e até o próximo.